doutrinária dessa noite, onde eu trouxe como tema para a nossa reflexão dessa noite o bode expiatório. Quem vai levar a culpa? Hoje, provavelmente, muitos tiveram um bom bode expiatório, que foi a chuva, para não vir até a casa espírita, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, de onde veio essa expressão bode expiatório, como é que nós utilizamos ele no nosso dia a dia, às vezes até sem perceber. E eu trouxe como referências para essa explanação dessa noite, além do Antigo Testamento, que nós vamos ver a seguir, que é de onde remonta esse termo bode expiatório, e também na literatura de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, do livro Jesus e a Atualidade, e também da mesma autora, Joana de Ângeles e de Valdo Franco, o livro Conflitos Existenciais, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base, que é por onde nós sempre temos que nos guiar. Então, todos aqui provavelmente, em algum momento, né, já ouviram essa expressão bode expiatório. Essa expressão tem um significado bem popular hoje em dia, mas a gente vai conhecer a sua origem, então, de onde que surgiu. O mais interessante é que quando, não sei se acontece isso também com os outros explanadores, quando a gente está dando um tema, uma palestra, aquilo cai como uma lupa para a gente que está fazendo. Então faz a gente refletir. Eu comecei a pensar quantos bodes expiatórios eu tenho. Então isso faz a gente ter mais responsabilidade ainda no que vai trazer, porque além disso tudo, eu sou a primeira que estou ouvindo isso que eu estou falando, né? Porque a minha boca está muito próxima do meu ouvido, então até chegar a vocês ela já passou por mim. Então a responsabilidade é muito grande com relação a isso. Mas primeiro, nós vamos ver essa diferença então do porquê do expiatório, para não haver confusão. Porque a nossa língua portuguesa tem palavras que têm a mesma sonoridade, mas são com escritos diferentes. Então a gente vai falar do termo expiação, que é com X, que na doutrina espírita a gente já conhece muito bem, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então não vai ser uma expiação com S, que é aquele de olhar no buraco da fechadura, de espiar, né? Então a gente vai falar de expiação com X, que pelo dicionário quer dizer que é o cumprimento de uma pena, compensatório de culpa, que é o principal dessa noite, que reparar, etc. Mas o que será que nós temos a ver com tudo isso, né? Então vamos falar da origem desse termo, o bode expiatório. Então esse termo, dia da expiação ou o dia do grande perdão. Então esse termo ela remonta das antigas tradições do mundo judaico. Então ele está lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, que ao que tudo indica foi escrito por Moisés. Então no chamado dia da expiação ou o dia do grande perdão, os hebreus organizavam uma série de rituais com a pretensão de purificar aquela nação, aquele povo. E um desses atos contava com a participação de 2 bodes. Um deles era levado ao holocausto, né, morto, juntamente com um touro. E então o seu sangue ele era marcado às paredes do templo. Já o outro bode, ele era transformado em bode expiatório, com X. Por isso, tinha a função de carregar todos os pecados daquela comunidade, daquele povo. Ou seja, ia compensar a culpa daquele povo através daquele bode. Então, o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal e o bode, então, carregava simbolicamente os pecados daquele povo. Depois disso, o bode era abandonado no deserto para que os males, os pecados e a influência dos demônios ficassem bem distantes daquelas pessoas. E elas ficavam livres das suas penitências por 1 ano. Ou, não sei se era contado como 1 ano naquela época. Mas, enfim, então eles estavam
estão livres dos seus pecados, né, das suas expiações, que o bode levava junto com eles. Maravilha, né, gente? Se hoje fosse assim, né? Olha só. Mas hoje em dia, então, o significado popular para esse termo bode expiatório é sempre de, então, colocar a culpa em alguém. Eles colocavam a culpa deles nos bodes e hoje em dia a gente tem esse hábito, então, de colocar a culpa em alguém. Ou em algo também, né? Sendo inocente ou sem provas. Quando precisa se achar um culpado e o próprio responsável, então, ele sairia ileso e sem a culpa pelo o que você deu. Então, acredito que todos já ouviram esse termo, né? Ao bode expiatório, que ele levou a culpa por tal coisa. Bom, o que eu quero trazer com essa história aqui hoje? A pergunta que a gente se faz hoje: quem é ou quem são hoje os nossos bodes expiatórios? Primeiramente, no sentido figurado do termo bode expiatório, ele nos leva a um importante instrumento que é a manipulação. É muito natural do ser humano essa transferência de culpa. É natural, ainda para a gente transferir a culpa. Porque ainda é muito difícil para nós assumirmos completamente os nossos erros, as nossas culpas. Então, não raro, consciente ou inconsciente, na maioria das vezes, nós achamos a quem culpar ou transferir a nossa responsabilidade. O bode expiatório, que normalmente é alguém sempre muito próximo da gente, ele pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso marido ou a esposa, pode ser um amigo, pode ser Deus. Menos nós mesmos. Então, nós conseguimos manipular a nossa casa mental, de forma muitas vezes inconsciente, de tal forma que nós somos sempre os inocentes. Então, nós culpamos o nosso próximo ou culpamos as ocasiões, de modo individual ou coletivo, pelos nossos infortúnios e também pelas nossas vicissitudes. Vou dar alguns exemplos aqui para ver se alguém se identifica. De quem que é a culpa normalmente quando um aluno não aprende na escola? Normalmente é da professora ou do professor. De quem que é a culpa do professor não ensinar bem na escola? Ele bota a culpa nos salários, ele bota a culpa na direção. De quem é a culpa da miséria do Brasil? A gente culpa o político, a gente culpa os poderes, enfim. Eu não estudei porque a minha família era muito pobre, não me ajudava. Então a culpa é dos pais, a culpa é do professor, a culpa é dos políticos. O meu casamento não vai bem, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa. Então notem que quantos bodes nós buscamos inconscientemente, porque isso torna mais fácil para nós lidarmos com as situações. Porque quando a culpa ela é de alguém, nós não precisamos trabalhá-la em nós. Nós não precisamos fazer aquela reforma íntima, modelar o nosso íntimo para uma plenitude. Nós não aceitamos. Então, assim, puxar aquilo para si dói muito ainda para a gente. Então, o bode expiatório, ele é um conceito ainda bem arraigado em nosso inconsciente. Como diz lá no Gênesis bíblico, de forma simbólica, como nós espíritas entendemos, Adão foi expulso do paraíso por quem? Por Eva. Mas a Eva alega também a sua inocência, porque ela culpa quem? A cobra. Então, assim, sempre no decorrer da história, a gente sempre vê que as histórias um está sempre colocando a culpa no outro. Mas tão ruim quanto nós nos eximirmos da nossa culpa, da nossa responsabilidade frente aos problemas, é nós delegarmos a salvação dos nossos problemas a alguém. Ou seja, para terceiros. Se a culpa dos erros
ela não é minha, o esforço para o acerto também não precisa ser meu. É mais fácil, não é? Então aí nós elegemos santos, médiuns, toda sorte de terceiros que serão responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa salvação. A gente sempre acha que alguém pode fazer algo para sanar os nossos problemas. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o fulano. Quando a minha doença for embora, então aí eu vou ser feliz. Quando o meu marido me entender, aí meu casamento vai ser perfeito. Eu vou rezar para aquela santa, eu vou rezar para o meu filho passar no vestibular. Sempre é uma transferência. Eu vou marcar um atendimento fraterno lá no Missionários da Luz com o seu Altamiro, que o seu Altamiro vai resolver meus problemas. Não é seu Altamiro, eu resolvo, né? Não. Então, meus queridos, uma notícia que não é tão boa para a gente é que todos esses recursos que a gente utiliza, eles nos ajudam, é claro. Como ajudam? Mas sempre vai depender de nós. Sempre. Os terceiros que a gente delega essa função, eles podem dar um norte, podem dar uma bússola, podem nos dar um caminho, mas quem de fato vai fazer a ação sempre vai ser nós, se a gente quiser realmente obter uma mudança. Porque nós temos algo muito sagrado que nos foi dado, que é o nosso livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. Então, se a gente analisar, é muito notável que os nossos problemas, eles sempre são recorrentes. É como se sempre acontecesse a mesma coisa. Por exemplo, quando uma pessoa troca de cônjuge várias vezes, não dá certo com ninguém. Estou trazendo só um exemplo aqui. Não raro, salvo engano, quando falamos com uma pessoa que passou por isso, lá no seu sexto, sétimo casamento já, ele ou ela costumam falar assim, são todos iguais. Têm todos o mesmo defeito. É a mesma coisa sempre. Só muda o nome. Não é assim que às vezes a gente escuta a pessoa falar? Mas então será que está todo mundo errado e só aquela pessoa é certa? Se a gente parar para analisar, né? Isso é o nosso ego falando. E com a nossa família, então? Porque fulano é assim, Beltrano não muda, ele é assim, e olha, passa anos e anos e ele está sempre com o mesmo defeito. Então esses são nossos bodes expiatórios corriqueiros, que a gente não percebe, mas a todo instante a gente está delegando a nossa culpa a alguém. A veneranda mentora Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela nos diz assim, que há no homem, deixa eu dar no slide aqui, que há no homem latente, ou seja, está na gente, está oculto dentro de nós, um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até Deus. Quem nunca culpou Deus por alguma coisa? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me impune com tanta coisa? Quem de nós, nos nossos piores infortúnios, já não falou algo desse tipo, né? Isso está no livro Jesus e a Atualidade. Então, isso acontece praticamente com todos nós. Na nossa condição de espíritos em evolução, nós precisamos trabalhar isso em nós. No meio espírita, existem uns bodes expiatórios que são muito comuns. Eles são quase que uma causa primeira dos nossos problemas. Que nós costumamos chamar, uns chamam de karma, que daí é uma palavra, né, que é muito usada no hinduísmo, no budismo. Kardec trouxe como lei de causa e efeito, e também um obsessor. Então, no nosso meio é muito comum
a gente transferir nossos problemas para uma dessas determinadas coisas. E é um bode expiatório, digamos assim, muito bom. Quando já estamos cansados de tantos problemas, nós cruzamos os braços, né, e falamos então, isso só pode ser espiritual, é o meu karma, eu não tenho mais o que fazer aqui. Isso já veio lá de vidas passadas, lá da minha conduta anterior da outra vida. Foi isso que é responsável pelo que está acontecendo comigo hoje. Ou ainda o obsessor, não, eu estou com obsessão, tem algum obsessor comigo. Alberto Almeida, que é um palestrante espírita, que eu acho que não sei se todos conhecem, ele trouxe uma história um dia que eu achei, seria cômico se não fosse trágico, né? Então ele disse que ele estava numa sessão mediúnica e ele atendeu uma pessoa uma médium que veio, ela disse que ela estava com um problema de obsessão e tal, então veio o obsessor lá falar com ele. E ele falou, mas por que você quer tanto mal para essa pessoa? Aí o obsessor falou para ele assim, eu estou aqui de forma para falar que eu estou muito chateado com ela, porque quem está sendo obsediado sou eu. Porque tudo que ela faz, ela põe a culpa em mim. E não sou eu que estou fazendo isso com ela, mas ela está me culpando o tempo todo. Então o obsessor estava reclamando que estava sendo obsediado. Olha que ponto que a gente chega, né? Imagina o tanto de bodes expiatórios que essa pessoa não tinha, né? Então, isso só serve para a gente analisar. Então, será que realmente são alguma dessas três coisas que está acontecendo com a gente, que a gente pode colocar como bode expiatório? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre isso. Lá no capítulo 4, no item 4, onde Kardec nos traz sobre as causas atuais das aflições. Então ele diz assim, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma tem causa na vida presente, a outra fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitas são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Interroguem friamente suas consciências. Olha o que Kardec traz. Interroguem friamente suas consciências. Todos que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer assim: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Condição. Não sou eu que estou falando, gente, é Kardec que está falando isso aqui. Então, se a gente for honesto com a gente mesmo, remontar passo a passo a origem dos nossos males, o que será que nós vamos encontrar? Será que está lá na outra vida? Muitas vezes a gente sabe que está. Quando são coisas que a gente sabe que não tem uma origem realmente daqui, dessa vida. Mas aí nós entendemos o porquê. Que é uma expiação, que é uma prova. Mas a maioria das vezes, como ele fala aqui, se a gente se interrogar de forma honesta, fazendo esse passo a passo, onde é que nós vamos encontrar a raiz dos nossos males? E ele ainda continua: a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência e a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúbia. Ou seja, é a nossa negligência, é o nosso desleixo e a nossa falta de cuidado. Então, só aí quantos bodes expiatórios a gente coloca na nossa vida?
Então, meus irmãos, isso não sou eu que estou falando, né? É Kardec que está trazendo isso através do Evangelho. Então, muitas ou a maioria das nossas falhas e aflições, elas são realmente dessa existência. Elas sucedem dos nossos próprios equívocos. E a colheita desses atos é de quem as planta. No Evangelho, também segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, ele fala que a lei humana, ela atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência daquilo que faz. Mas vamos aprendendo, só que a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal sem remédio. Se no começo dos meus dias eu soubera que sei hoje, quantos passos em falso nós teríamos evitado? Mas essa condição de seres imperfeitos que está pagando para ver, fica tentando escapar o tempo todo. A gente tenta sempre, né, dar esse jeitinho de escapar. Então, Joana de Ângeles também nos traz, para complementar essa fala que está no Evangelho, ela fala assim, lá no livro Conflitos Existenciais, que ao invés de nós enfrentarmos nossos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo então um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas a posterga. Quem de nós espíritas não sabe disso? Que se a gente não conseguir sanar aquilo hoje, a gente vai ter que fazer isso depois. Então, nesse modo escapista, a gente acha que resolveu, mas não, a gente só está postergando. Então, quais são essas predisposições que a mentora Joana fala? Elas são o nosso orgulho de admitirmos que algo não está legal com a gente, o medo que nós temos da reação das pessoas, a aceitação de admitir que nós temos esses erros. Então, esses são muitos dos nossos conflitos internos. Então, é através desses conflitos internos que a gente tem que começar a tentar melhorar. Mas aí, o que nós fazemos com esses conflitos que a gente tem? Normalmente, nós varremos tudo para debaixo do tapete. Nós escondemos lá debaixo, bem escondidinho. Aqui nós trazemos a figura do tapete. Mas onde é que está escondido? Lá no nosso íntimo. Bem lá no nosso íntimo. Mas chega uma hora, como a Joana falou, desse movimento escapista, que a gente postergou, tem uma hora que não dá mais para a gente fazer isso. Por que não dá mais? Porque chega uma hora que não cabe mais aquilo dentro da gente. Então, como a mentora fala que nós postergamos, uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos encontrarmos e acertar e aceitar também o que precisamos resolver em nós. E não achar sempre novos bodes expiatórios. Quando, hoje em dia, é muito comum a gente ouvir falar em reforma íntima, tem um psicólogo, o Rossandro, ele fala uma coisa que é muito interessante. A gente fala em reforma íntima, só que muita gente, quando começa a lidar com reforma íntima, quer fazer uma demolição íntima. Mas não é isso. O que é reformar? Reformar é consertar algumas coisas que não estão legal em nós. E não demolir. Porque quem de nós não tem uma centelha divina? Todos somos filhos de Deus. Então, com certeza, a maior parte de nós é boa. Porque o nosso DNA é divino. Então, a gente não tem que demolir o nosso íntimo. A gente tem que reformar aquelas pontualidades que não estão legais. Então, tanto as leis divinas quanto as leis humanas, elas são implacáveis. É uma lei marcial, porque ela é lei de justiça. Mas que visa beneficiar quem? Somente nós mesmos. Porque, afinal, nós precisamos evoluir. E evoluir é assumir, é querer melhorar, é entender a preciosidade que é a nossa vida. Essa dádiva que nós
nós temos, que é a nossa vida. Porque nós tivemos um começo, mas nós não temos um fim, porque nós somos imortais. Mas mesmo sendo imortais, nós vamos querer ficar reencarnando sempre adquirindo novos débitos? Será? Então não é melhor a gente começar essa reforminha que a gente precisa fazer dentro de nós? E é justo que seja assim. Então, que a gente faça isso por caridade aos outros, né? Não colocar a culpa nos outros, vamos ter um pouquinho de caridade com as pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz que Deus, porém, Ele quer que todas as suas criaturas progridam. Portanto, Ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Por isso que a gente tem que pagar nossas dívidas, porque Ele quer que nós seguimos na retidão. Então, não adianta a gente ficar escondendo debaixo do tapete as nossas imperfeições. Então, Deus não quer ninguém jogando essa sujeira para debaixo do tapete, porque Deus é muito justo e muito bom e nos dá todos os dias a oportunidade para que a gente melhore. Então, citando ainda a mentora Joana de Ângeles, ela fala uma fala que é de Jesus, que ela falava assim, que a advertência de Jesus, ela era sempre firmada na responsabilidade, para não retornarmos ao erro. Como Jesus falava quando ele curava alguém? Vá e não peques mais, ou vá e não erres mais. Ele nunca negou o perdão a ninguém. Ele só falava para a pessoa não repetir os seus erros. Então, nesse momento, quando necessitas dele, Deus, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras a causa dos teus insucessos, dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora, que é aquela reforma. Quando a gente vai começar uma reforma na nossa casa, a não ser que temos condição para isso, mas a gente sempre reforma aos poucos, não é? Toda casa tem um puxadinho daqui, um puxadinho dali, a gente começa a reforma aos poucos. E com a gente também pode ser dessa maneira. Então, mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos seus atos. Colherás conforme semeares. Isso também quem fala é Joana, no livro Jesus e Atualidade. Então, que tal começarmos a olhar com mais cuidado para nós mesmos? Fazer essa nossa análise interior antes de pormos a culpa em alguém. Então, despir-se de todas as barreiras do nosso ego, do nosso orgulho pessoal e passarmos a analisar a nossa trajetória, que é tão linda. Afinal, nós estamos aqui. Por quantas coisas a gente já não passou em outras vidas para estarmos aqui hoje numa casa espírita? Olha quanta evolução que nós já temos. Olha que coisa linda isso dentro de nós. E quanto ainda nós podemos melhorar. Então começamos essa análise. Onde será que tudo começou? Será mesmo que é fruto lá dos meus karmas? Será que é uma lei de causa e efeito de outras vidas? Ou é dessa vida aqui? Eu estou fugindo das minhas responsabilidades? Que decisões eu tomei e que eu aceitei para que as coisas acontecessem como elas aconteceram? Quem estão sendo os meus bodes expiatórios? Eu estou sendo justa em mandá-lo para o deserto para isentar dos meus erros? Será que eu estou sendo justo com as pessoas que eu estou colocando, esses bodes expiatórios? Então não espere demais, porque essa vida passa e outras vidas virão. Mas como serão essas outras vidas que virão? É uma escolha que a gente faz a cada dia, no nosso presente. Então, eu trouxe aqui uma frase de Jung, de Carl Jung, que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte, ele diz o seguinte: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, o que quer dizer essa frase de Jung? Jung, para quem não conhece, nos livros de Joana ele traz muito sobre a psicologia analítica e ele traz muito essa questão da gente reconhecer as nossas sombras.
não para a gente esconder as nossas sombras, mas para a gente, a partir do momento que a gente começa a admitir os nossos defeitos, as nossas fraquezas, que a gente começa a conviver com isso de uma forma mais clara e honesta, conhecendo a nossa escuridão, é aí que a luz aparece. É nesse momento que a luz aparece. Porque ninguém, como ele fala, torna-se iluminado olhando figurinhas de luz, lendo mensagens de luz. Não. Se ele não se reconhecer o seu interior, se ele não reconhecer a sua escuridão, para aí acender aquela luz na escuridão, a gente não consegue evoluir. Então Jung traz essa frase que eu acho ela muito apropriada quando a gente fala dos nossos bodes expiatórios. Então isso quer dizer para que a gente conviva bem com os nossos conflitos, para que a gente entenda os nossos conflitos, que a gente assuma eles e principalmente que a gente enfrente esses conflitos que nós temos, para a partir daí a gente melhorar. A gente só consegue agir sobre determinada coisa a partir do momento que a gente conhece. Quando a gente nega, a gente não consegue. A gente precisa aceitar e admitir. Não sei se tem algum espírito de como é que é? Seu Altamiro de escala de primeiro grau aqui. Mas se não, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos aqui por algum motivo, por alguma imperfeição. Por isso que nós estamos nesse mundo. Então, a partir do momento que a gente começa a reconhecer isso, é vergonha para eu falar que eu sou imperfeita? Não. Por que eu não admito que eu sou imperfeita? Porque todos também são. E a gente tem vergonha disso. A gente tem vergonha de assumir os nossos erros para nós mesmos. Então, é aí que Jung fala, né? Quando a gente começa a reconhecer a nossa escuridão, a gente começa a encontrar a luz. Porque da vida ninguém escapa. E Chico traz essa frase melhor do que ninguém. Nós escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nós nunca nos livraremos. Porque nós somos imortais. Isso nunca vai se livrar da nossa vida. Então, meus queridos, era isso que eu trouxe para essa noite. Espero ter deixado algumas reflexões para que todos levem no seu consciente para refletir. E eu deixo aqui uma boa noite a todos, que fiquem todos com Deus, que sejam muito abençoados com a luz do nosso Senhor, Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, e nosso grande psicólogo. Muito obrigado.